Suave galera, olha, Wendel de Paula, o Homem Prateado. Bem-vindo ao canal Wendel o Prateado. E esse é mais um vídeo que eu vou postar aí pra vocês, fazendo ele aqui agora. E bom, quero falar aí sobre uma questão que é na questão de uma tipo de convivência, pelo qual todo homem, não só eu que tenho no caso esquizofrenia, mas todo homem ele passa por pressões na vida, né? Quero falar sobre esse assunto. Então é o seguinte, tipo, a pressão que um homem sofre já começa quando ele é menino ainda, pequeno. Porque começam a perguntar o que ele quer ser quando ele vai crescer. Então, tipo assim, ele já tem que começar a fazer os planos do que ele vai ser quando ele vai crescendo. Então, tipo, ele já começa essa pressão. Na adolescência ele já começa a ter que fazer, tipo assim, ter que buscar capacitações para o que ele vai fazer quando ele tiver adulto, qual que é a profissão, a carreira que ele vai seguir. E sem contar que se você é de uma família de baixa renda, como a maioria dos brasileiros aí, tipo, você começa a trabalhar muito cedo, por quê? Porque para poder ajudar na renda de casa, porque aí tem despesa, é tudo muito caro e os pais às vezes não dá conta de pagar tudo sozinho, aí passa a necessidade, você já começa com aquela pressão que você tem que trabalhar, que você tem que ajudar, que você tem que ajudar, que você começa a já com essa pressão logo cedo. É uma pressão que fica. Às vezes perde sono, às vezes fica, sabe, mudança de humor, porque você não consegue lidar com essa pressão. E aí vai indo, cara. É uma pressão que vai aumentando. Aí o cara resolve se relacionar, ter relacionamentos com, com garotas, tipo, pra formar, né, uma família. E aí começa também uma outra pressão, que é se responsabilizar é, por uma outra pessoa. Porque o homem que sempre é responsável pela índole da mulher que ele vai escolher, pela índole da mulher que vai acompanhar ele na vida dele. Então, dependendo da índole que ela tiver, vai afetar de maneira muito forte a vida desse cara. Sem contar também que, tipo, a responsabilidade também de você, se você é criança, se você tem irmãos mais novos, também é uma responsabilidade também que o cara já começa a desenvolver. Então, tipo, sempre essa pressão do cara ser o líder, do cara liderar, do cara ser responsável. E tem coisas que, tipo, as pessoas fazem não, que é, tipo, assim, é cobrado do, da pessoa que é responsável, mas porém não está no controle. Então isso afeta de maneira muito forte a pessoa em si. Então é isso, galera. E aí vemos aí em estudos aí comprovando que o índice de suicídio para os homens é muito alto. É muito alto, muito homem acaba, sabe, eu cansei disso, nossa, não tem mais o que fazer, tal, não, tudo que eu tento não dá certo, eu sou uma péssima pessoa, não sei o que, o cara fica pirado com essas ideias, com essa pressão e acaba tirando a própria vida. E os que não chegam ao ponto de tirar a própria vida, ele já entrega a sua própria vida a um vício, né? Ou o cara vira alcoólatra, ou o cara vira dependente químico, enfim. E aí o cara já não tem mais força pra continuar vencendo, tipo, atingindo seus objetivos, porque o vício é uma coisa muito forte que impede o cara de progredir. Até existe uma passagem ali na Bíblia, eu estava vendo um teólogo aí falando sobre isso, né, sobre essa questão, que Deus ele deu a substância química pro homem como uma forma de maldição para ele. Como uma forma de maldição, tipo, porque eles estavam adorando outras culturas, né, adorando outros deuses, enfim. Algo assim, tipo, que Deus amaldiçoou o povo, ele deu a droga como uma forma de maldição para eles, porque ele tava cometendo essas coisas, né? E aí, bom, é o que acontece, as pessoas que estão em vícios aí estão amaldiçoadas. Eu, tipo,
tô falando do assunto e tal, mas eu nunca tive essa questão de viciar em drogas, não. Por um momento, assim, pra desabafar, tipo, por um momento da minha vida eu me entreguei, tipo, a ficar dependente de álcool, né? Não dependente, mas que eu bebia bastante. Então, tipo, eu tinha. E aí, por conta disso, eu tenho uma experiência de te falar que, tipo, o que me fez beber bastante e ficava bebendo assim, era simplesmente porque eu achava que a bebida ia aliviar o estresse do cotidiano, né? Então, tipo, ia me trazer a sensação de alegria, que ia me deixar mais animado, que, entendeu? E fui ficando, tipo, eu bebia bastante. Até porque eu trabalhava à noite e era na área de bar, né? Então, tipo, tava fácil acesso pra bebida alcoólica. E, bom, passei vergonha, muita vergonha por conta disso, porque já dormi na calçada, é, beijei na roupa, então, tipo, é coisa feia mesmo que eu passava porque eu bebia bastante. Mas também não foi um período muito longo, porque não foi o quê? Um ano, 2 anos que eu fiquei desse jeito. De 1 a 2 anos que eu fiquei dessa maneira. Até que eu dei um basta. Eu falei, não, pô, sou conhecedor, tipo, minha avó ali, ela é católica. A minha avó sempre foi a pessoa mais abençoada que eu conheci. É, tipo, eu conhecia o evangelho, eu fui pra igreja evangélica, tipo, me entreguei lá, aceitei Jesus, então, tipo, tava nessa forma aí, 2 anos, então eu falei, não, tem que dar um basta. E fui, sabe, cortando as amizades. Parei de ter aquelas amizades que estavam no mesmo quadro que eu estava, pessoas que tinham problemas é, com a pressão do dia a dia, pessoas que não sabiam lidar com seus problemas, pessoas que queriam se sentir mais feliz, animado para poder, sei lá, se divertir e que no final de contas elas já não tinham mais o controle, entendeu? Do vício ali, da bebida. Então, tipo, elas bebiam muito e gastavam. Porque pra qualquer vício você tem que gastar muito. Se você não for gastar dinheiro, você vai ter que gastar o quê? A sua integridade moral. Que aí você tem que ficar pedindo para as pessoas, tem que ficar, entendeu? Fazendo favores para as pessoas para poder obter. Então é isso. E aí, bom, eu fui cortando de ficar. E aí quando eu fui, tipo, na verdade não foi fácil para mim cortar. Mas como eu já tinha decidido, enfim, que eu não queria mais, no começo a gente até estando junto, e eu estava, mas já não estava bebendo mais. Então, tipo, era eu sentado na mesa com os caras bebendo e eu com uma Coca-Cola bebendo refrigerante. E aí, aos poucos, eu fui vendo que mesmo que eu não estava fazendo, eu estando no meio daquele povo, já não estava me agradando também. Por causa das conversas. As conversas que eles falavam. Então, tipo, aqueles assuntos já não era agradável, porque era assunto de difamação da integridade moral das mulheres, porque é o que muitos, quando estão ali bêbados, começam a falar. Eram testemunhos de atos que eles faziam, atos que não eram legais. Então, tipo, eu ficava, nossa, cara, só conversa que não agrada. Então, tipo, não adianta também eu estar no meio, por mais que eu não tô mais bebendo. Então, tipo, não quero mais pra mim. E aí fui, sabe, cortando. E aí comecei a orar mais. Que o primeiro passo não é nem você pisar numa igreja. O primeiro passo é você começar a orar mais. Chamar Deus pra perto, né? Conversar com Deus, explicar a sua situação. Comecei a orar mais. E aí logo quando eu comecei, passou alguns dias, eu comecei a orar mais. Constantemente, todo dia fazia uma oração. Todo dia fazia uma oração. E aí fui sentindo vontade de voltar pra igreja. Não, vou voltar, né? Vou voltar. E aí comecei a ir, tipo, uma vez por semana no culto. E aí quando eu via que ia ter um culto específico que ia ser legal, eu ia também. Então, tipo, fui voltando à vida cristã, né? E, bom, de lá pra cá, tipo, o que me ocasionou bastante danos à questão mental não foi nem a questão de vícios.
de lá pra cá, depois que eu tomei essa decisão, que eu me libertei da bebida, foi o que me fez muito mal foi aí a questão da própria esquizofrenia, por conta de, como que eu posso dizer, fanatismo religioso. Eu comecei a me tornar, tipo, extremamente fanático por cumprir a vontade de Deus, por fazer coisas grandes que agradassem a Deus. E então eu comecei a fazer coisas absurdas, tipo ficar sem comer por vários dias, ficar sem acordando de madrugada, ou às vezes ficando acordado até o horário das 3 da manhã para fazer oração, porque dizem que às 3 da manhã é um horário que bom, a intimidade é mais forte com Deus, porque é um horário que... Eu não sei explicar muito bem qual a referência do horário, mas é que muitos costumam fazer essas campanhas de orar às 3 da manhã, né? Porque diz que, não sei, que é um horário de intimidade com Deus, um horário que ninguém, vamos supor, todo mundo tá dormindo e tal, que a busca por Deus é menor. Então, se você busca, você tem um alcance maior nas suas preces. Algo assim. Não sei exatamente explicar qual que é esse sentido, mas eu tinha essa cultura de que eu tenho que orar às 3 da manhã. Então, às vezes, não dormia direito por causa que eu queria orar de 3 da manhã. Eu dormia, acordava 3 da manhã para orar e ficava sem comer por vários dias, achando nem água eu não tomava, achando que eu ia fazer um jejum de Jesus e ia se tornar, tipo, uma pessoa mais fluente na vida cristã, uma pessoa que todos iam ver a presença de Deus em mim, que eu ia ter mais acesso a dons espirituais, e aí, tipo, fazia essas coisas malucas. Então, tipo, todas as questões que eu tive problemas de lá pra cá, na questão de pressão psicológica, foi por conta da doença, então já não foi por conta de vício. Mas, então, né, a questão também é essa, né? Sobre o assunto da mente masculina, é que não só quem tem alguma doença psicossomática, uma doença no intelecto, às vezes não por uma deformação do cérebro, mas também doenças que são na disfunção mesmo do sistema nervoso do cérebro, que aí são tipo coisas como depressão, que não é na má formação do cérebro, mas que são coisas da disfunção mesmo, que aí seria depressão, seria síndrome do pânico, seria ansiedade, seria borderline, enfim, todas essas doenças aí. Não um homem só com esses tipos de doenças passam pelas pressões muito fortes psicológicas, como os homens também que não têm nenhum laudo médico nessas áreas e que, tipo, sempre foi uma pessoa centrada, sempre foi uma pessoa, entendeu? Passa por essas coisas. É uma coisa muito comum por os homens passar por essas pressões. Só que cada um tem um jeito de lidar com essas pressões, né? No caso, que nem eu que falei, uns se suicidam, outros começam a se tornar viciados, e aí também tem a questão de homens que acabam se tornando homens rudes, né? Homens grossos, homens... Por mais que o cara não é viciado, o cara não é suicida, mas ele acaba se tornando uma pessoa ruim, uma pessoa seca, rude, arrogante, porque tudo que, que, que faz ele arremeter a dor que ele sente, ele quer fazer as pessoas pagarem pelo que tá fazendo ele lembrar das dores que ele tem remetente. Então, tipo, às vezes o cara já não valoriza mais a esposa que tem, tipo, trai, entendeu? O cara vive, tipo, gritando por até sem motivos, às vezes a coisa tá bem, mas o cara tá gritando com a mulher, tipo, o cara já não tem, tipo, já é rude, porque é sempre por causa disso, né? Porque cada um tem um jeito de agir nessa questão mental aí, dessa pressão que tem sobre o homem, né? Sobre a imagem masculina. E, e é isso, galera. Ainda mais quando a gente acaba sendo que uma pessoa de Deus, a pressão ainda aumenta mais ainda, porque as pessoas têm a ideia de que a pessoa de Deus ela tem o dever de fazer o que é certo, por mais que todo mundo faça o que é errado contra ela.
Quando na realidade o evangélico ele é chamado de protestante, por quê? Porque ele não tem que aceitar qualquer tipo de ideologias que não lhe vai causar benefício e que vai lhe causar dano. E aí ele tem que o quê? Bom, tem uma passagem que fala: não, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta do protestante, da pessoa cristã, não é contra as pessoas em si, não é tipo de ter birra com pessoas em si, mas é contra as ideologias que elas alimentam e que fazem mal para elas e acaba fazendo mal para nós que convivemos com essa pessoa. Então, ideologias limitantes que limitam ela de evoluir, como no seu desenvolvimento pessoal, ideologias corrompidas, que seria ideologias que fazem com que ou incentivam outras pessoas a cometerem erros. Então, tipo, esses tipos de coisa que são os inimigos do protestante. Essas ideologias são ideologias e não pessoas. Ou seja, nós não temos birra das pessoas, nós não temos ódio, queremos que as pessoas fiquem ruins. Não, a gente tem que rebater esse tipo de ideologias. A gente não pode deixar essas ideologias estarem presentes porque fazem mal pra gente. Fazem mal pra gente. Porque, consequentemente, quem tem ideologias limitantes, que impedem ela de ter desenvolvimento pessoal, acaba sendo pessoas que fazem mal pra gente. Fazem mal pra gente. Porque elas não evoluem. E uma pessoa que não evolui é, por exemplo, quando você estuda a respeito do homem antigo, né, do primata. O primata. Como que o primata era? Eles não conseguiam se comunicar, eles iam na base da paulada mesmo. Eles não sabiam, era tudo na base da agressividade. Então, tipo assim, consequentemente, uma pessoa que tem ideologia limitada, tem essas ideologias limitantes, que não evoluem, não tem desenvolvimento pessoal, elas são pessoas mais voltadas a resolver na força bruta. Então, fazem mal pra gente isso. Fazem mal pra gente. Então, a gente não pode deixar que essas ideologias permaneçam. A gente tem que fazer as pessoas entenderem que essas ideologias não estão fazendo bem nem pra ela, que é uma pessoa que está limitada, ela mesma sofre por não conseguir evoluir, por achar que não é capaz de ser uma boa pessoa, e ela também faz mal pro próximo. E aí, tipo, tem a questão também da que eu falei, tipo, as ideologias corrompidas, que é quando a pessoa fica com aquela mentalidade ruim, negativa, faz um monte de coisa errada, e aí acaba sendo que uma influência para fazer outras pessoas também errarem. Porque, por exemplo, a gente a gente nasceu para ser humano. Deus ele veio para poder ensinar um patamar de humanidade, não de divindade e separar quem é santo e quem não é. Ele veio para ensinar o patamar de humanidade. Humanidade significa o que eu tô falando é na questão de sentir no próximo o que a gente sente em nós. Ou seja, se nós ficamos nervosos por tal motivo, a gente tem que entender que o próximo também fica nervoso e tem que ter um motivo. E aí, tipo, se a gente sente tristeza por algum motivo, a gente tem que saber que o próximo também sente tristeza por aquele motivo. Então, tipo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o lado do próximo. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. A nossa obrigação não é se achar melhor que ninguém. Não é se achar melhor que ninguém, né? Se achar que só você é santo, ou só você merece respeito, só você merece as coisas. Não é assim. Não é assim que funciona. Nem Jesus veio para ensinar que existiria pessoas mais que receberia mais do que outras. Não tem isso. Não tem isso. É a humanidade. Empatia. E, bom, e o que faz as pessoas ficarem rebatendo uma com a outra é porque tem pessoas que acreditam que a outra deve mais do que ela. Deve mais. Então, tipo, por exemplo,
A gente é cristão, nós devemos mais porque nós somos cristãos. Se a pessoa não é cristã, deve mais porque não é cristã. Então, tipo, fica rebatendo essas coisas. Quando na realidade nós só temos que evoluir nossa mente. Evoluir nossa mente, e a Bíblia tá ali para isso. A psicologia tá ali para isso. A filosofia tá ali para isso. Então, tipo, quando na realidade nosso maior inimigo real não é só também a questão das limitâncias, das ideologias limitantes de outras pessoas, mas contra as nossas próprias também. Na verdade, o principal inimigo é esse, né? O primeiro. O segundo é isso, né? O segundo é isso, que a gente também não pode... A gente tem que criar, tipo, a nossa vitória contra as nossas ideologias limitantes. Vencendo as nossas ideologias limitantes, a gente tem que não permitir que os nossos próximos continuem preservando essas ideologias limitantes. Então, o que acontece? Uma pessoa que venceu a depressão, ela vai, consequentemente, combater na outra pessoa que está passando por depressão as ideologias que levam ela a permanecer daquela maneira. Não é à toa que tem uma passagem que vai falar assim, ó, hipócrita, não te, tipo, que querem ajuda, tipo assim, para que você quer tirar o argueiro do olho do seu irmão, que está em Mateus capítulo 7, para que você quer tirar o argueiro do olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Tira primeiro a trave que está no seu, para depois tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Então é isso. A gente combate primeiro as nossas ideologias limitantes, sendo assim vitorioso nessa área, e aí a gente vai e ajuda o próximo nas ideologias limitantes deles. E ajuda, tem gente que pensa que ajuda é só ficar passando a mão na cabeça, e não é. Não é. Que até pra gente vencer as nossas próprias ideologias limitantes, é dolorido. Então, tipo, se a gente vai ajudar o próximo a vencer as ideologias limitantes, também vai ser dolorido, porque não é fácil evoluir. Não é fácil evoluir. Um bebê, para ele começar a gatinhar, ele se machuca muito. Para ele começar a andar, ele se machuca muito. Quando você aprende a andar de bicicleta, você se machuca muito. Então, tipo, evoluir não é fácil. Então, tem muita gente que acha que para você ajudar alguém, você tem que passar a mão na cabeça. Você tem que fazer a pessoa se sentir bem. Não. Para evoluir, você tem que incomodar a pessoa de que ela tem que mudar, de que ela tem que fazer um esforço diferente, de que ela está em um lugar que não é para estar. Você tem que incomodar a pessoa para poder fazer algo, mostrar para a pessoa que não tá legal. Então essa que é a ideia. Porque, por exemplo, quando eu fiquei 5 anos quase da minha vida deprimido. Eu não me senti uma boa pessoa. Até porque antes de eu entrar nessa de ficar deprimido, eu fiz coisas que eu me arrependo até hoje. Eu não me senti uma boa pessoa. Eu achava eu achava que eu estava amaldiçoado, como Caim, né? Caim foi e matou o irmão dele, depois ele achou que Deus, tipo assim, que ele estaria amaldiçoado porque Deus chamou a atenção dele lá e falou que a terra não daria fruto, que ele sairia andando errante. Então ele falou, o primeiro que me achava me matar e tal. Meio que ele se sentiu perseguido, que alguém mataria ele. Ele ficou meio que dessa maneira. Só que Deus fez uma promessa para ele que ninguém mataria ele, se a pessoa que matasse ele seria amaldiçoada 7 vezes mais. Então, tipo, o que acontece? Eu me sentia dessa forma, amaldiçoado, como se alguém viesse, a qualquer momento alguém me mataria. Eu me sentia improdutivo, como se eu não fosse capaz de realizar nada. Não sou capaz de realizar nada. Eu me sentia... Cara, era horrível. Eu não sentia vontade de levantar da cama. É como se, sei lá, eu tivesse sempre com o corpo cansado. Meu corpo sempre tivesse cansado. Eu não tivesse aquela energia, tipo, nossa, eu vou levantar, tal, fazer as coisas. Não, meu corpo sempre estava como se estivesse cansado, corpo pesado. Fora que a consciência também não ajudava. É como se fosse uma preguiça. Porque preguiça é uma coisa que quase todo mundo tem, né? Só que, porém, é uma coisa que você consegue vencer, né?
Você fica meio que, que nem todo mundo, que nem todo ser humano passa pela essa questão da preguiça. É o que que acontece? Você coloca seu alarme para despertar de manhã para você ir trabalhar. Seu alarme desperta, o que que você faz? Ai, que preguiça de levantar agora. Coloca para o alarme despertar daqui 5 minutos. Isso aí já é uma coisa que todo mundo passa. Só que, porém, a que eu sentia era, nossa, um milhão de vezes maior. Por quê? Porque eu ficava ali rebatendo, depois, e ficava o dia inteiro na cama. O dia inteiro. Não comia, às vezes nem banho não tomava, e ficava ali. E aí quando tipo assim, quando não, por conta ali também de algumas colaterais da medicação, quando eu não tava dessa maneira assim, tipo, nem comer, e aí é quando eu comia muito. Quando eu comia muito, tipo, comia muito, colocava um monte de comida e comia. Só que aí, tipo assim, eu achava que mesmo, tipo, que eu tava comendo muito, que eu ia poder conseguir ter energia de novo. Porque, pô, se você se alimenta, você vai ter energia pra fazer alguma atividade. E eu não tinha. Do mesmo jeito, comia e não tinha energia. É como se eu nunca tivesse energia no corpo e sempre tava com preguiça, não conseguia sair da cama, só começava a sair pra comer e dormir. Comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. E o banho também era um problema, era um problema muito grande, porque eu não conseguia ter ânimo pra ir tomar banho. Era só comer, dormir e pronto. Fiquei dessa maneira aí tipo, por algum tempo, quase 5 anos aí. Então, tipo, agora que eu tô vivendo, até inclusive daqui a alguns dias aí vai bater um ano que eu voltei a viver. Então, tipo, eu voltei a viver, eu comecei a, tipo, a viver de novo. Então, eu acordo cedo, eu levo meu filho na escola, eu vou trabalhar, eu volto ao trabalho. Nos dias que tem que eu consigo, né, no caso, não estar tão cansado, né, e ir para a igreja, eu vou para a igreja. Eu chego do serviço, tomo banho e me arrumo, vou pra igreja. Enfim, é isso, galera. Voltei a viver. Comecei a criar conteúdos, né? Que era uma coisa que minhas plataformas estavam toda parada. Porque um dos grandes sinais de que uma pessoa não está bem mentalmente é quando ela começa a se afastar das redes sociais. E aí comecei a criar conteúdo. E posto vídeo toda semana no YouTube, posto vídeo quase que todos os dias no Kawaii, no TikTok. Às vezes fica tipo 2 ou 3 dias sem postar, mas é porque é correria. Então, tipo, às vezes o vídeo tá pronto no meu celular, que eu gravei já, mas acaba não subindo lá nas plataformas. Deixo pra subir depois, tipo, quando eu lembro, né? Subo. Mas tá lá, TikTok, Kawaii. É... Caramba, eu nem sei se pode falar do nome das plataformas aqui, porque eu vou subir o vídeo no YouTube, né? Esse vídeo vai pro canal. Mas, porém, qualquer coisa eu removo o vídeo, mas então, vamos lá. E aí, eu jogo também na minha página profissional no Facebook, no profissional do Instagram, jogo vídeos lá nas plataformas. Todos, quase que constantemente, todos os dias e uma vez por semana subindo vídeo aqui no YouTube. E é isso, galera. E YouTube, na verdade, é o que eu mais falo. Onde eu mais falo é o YouTube. Nos outros demais vídeos, eu sempre fazendo vídeos curtos de 1 minuto nas outras plataformas. Mas aqui no YouTube é onde eu mais falo. Então tem vídeos aí que bate 20 minutos, vídeo que passa de 10. E às vezes, tipo, às vezes não chega tanto, mas tipo um vídeo de 2, 3, 5 minutos. E é isso. Esse vídeo mesmo eu acho que vai dar uns... Vixe, vai dar uns meia hora aí, até mais. Que eu tô falando pra caramba, mas esse que é um assunto que tem que ser de extrema importância, porque às vezes a gente pensa, não, mas a sociedade é condicionada ao machismo, e já não é mais assim, porque já existem outros tipos também de opressões ideológicas. Existiu por um grande tempo a pressão ideológica do machismo, mas agora também tem várias outras pressões ideológicas que são pressões políticas, porque o ser humano é um animal político, então ele defende as suas ideias. Porém, a gente tem que ter uma mente mais ampla, né, de compreender o próximo também. Mas
hoje em dia já não é mais só o machismo que impera, existe o feminismo, existe várias outras ideologias também que são, assim, ideologias que são uma pressão muito forte que as pessoas não conseguem ver outros pontos de vista, né? Não conseguem entender mais o lado do próximo, só quer defender aquele ponto de vista ali e pronto. É assim e pronto, entendeu? Entendeu? Então, se bem que se a gente for analisar, a única verdade absoluta é a Bíblia, né? Não é à toa que Jesus fala que ele é a verdade, que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então é isso. Então, mas é claro que também não é algo que a gente tem que jogar a goela abaixo de ninguém. Até porque o nosso dever é compreender e não enfiar a ideologia goela abaixo. Mas porém, também não podemos aceitar que tentem contaminar nossas ideologias com as ideologias deles. Isso é uma coisa que não dá, por isso que nós somos chamados de protestantes. E é isso, galera. A vida é uma guerra. A vida é uma guerra constante. Ninguém está completamente livre de ter conflitos domésticos, de ter conflitos familiares, de ter conflitos com sociais. Ninguém está livre. Desde o político, desde do cristão, desde do torcedor de algum time, desde a mulher, desde do homem, desde a criança, desde o adolescente. Ninguém está livre de ter conflitos. Entendam isso de uma vez. Porque talvez as pessoas acreditem que por ser político o cara não pode ter discussões. O cara não pode defender ideologias e se exaltar. Por ser cristão, o cara não pode ter também conflitos. Não pode ter debates de ideologias. Conflitos são constantes e ninguém está livre de passar por conflitos, independente de que classe social. Se até o próprio Cristo, que veio para ser a imagem de Deus vivo, teve conflitos na passagem dele pela terra, então não há como as pessoas viverem sem conflitos. Conflitos muitas das vezes geram crescimento, geram mudança de vida, né? Até se você for acompanhar a própria Bíblia, tem vários conflitos ali, tipo Abraão e Ló tiveram conflitos. Tem entre os discípulos também, Barnabé e... não sei se foi Barnabé e Paulo, mas também teve também. Enfim, sempre houve, né, essas questões de conflitos. Então é comum, muito comum. Até na Bíblia está relatado, Jesus passou pela questão de conflitos, enfim. Meus conflitos eu gero crescimento. É claro que nem todos, né? Que aí entra o quadro que eu estava te dizendo no começo do vídeo, que é quando a pressão é muito forte e o cara acaba deixando de lutar, né? Deixando de lutar. Mas enfim, o principal objetivo de um conflito é levar a gente a mudança de hábito, mudança de vida. Então, tipo, se você está em conflito, você tem que refletir no que você faz de errado e consertar. Ou se alguém que está errando com você e o convívio já não dá mais certo, é se afastar da pessoa. Então, tipo, são esses dois tipos de mudanças que você tem que tomar por conta dos conflitos. Então, Abraão e Ló, cada um seguiu um caminho quando aconteceu o conflito. Do mesmo jeito que Paulo, e agora eu não vou lembrar qual que era o outro, quando houve também o conflito, cada um seguiu o seu caminho. Por conta disso. Porque já não estava legal, conflito que ocorreu, cada um resolveu ir para um canto. E, enfim, isso é em geral, galera. Até mesmo, bom, um homem quando começa a amadurecer, começa a ter as suas próprias ideologias, ele começa a entrar em conflito com seu pai. Ou no caso até mesmo com a sua mãe, porque as ideologias não batem mais. O que acontece? O cara tem que seguir a vida dele. O cara tem que pegar e arrumar o canto dele. O cara tem que seguir a vida dele para um lado e a família para o outro. Não é à toa também que a própria Bíblia vai incentivar o homem no ato do desenvolvimento de deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. E serão ambos uma só carne e um só espírito. Ou seja, ali vai começar a sua vida.
Eu não tô dizendo conflitos, quando eu digo, não é questão do cara que bate na mãe, não. Do cara que. Entendeu? Não é isso, não. Conflitos que eu tô falando são realmente divergência de ideologias. Divergências de ideologias. Não é a esse ponto, porque a esse ponto é pecado. Já está escrito lá que na Bíblia que é pecado, né? Então, tipo. Mas assim, divergência de ideologias acontece até porque, vamos analisar uma coisa. Se, se não existisse divergência de ideologia, você acha que ia estar escrito na Bíblia que próprio Jesus repreendeu a mãe dele? Porque teve divergência de ideologia. Então houve uma repreensão. Não é algo que nem, por exemplo, acontece em, por exemplo, no debate de um filho que é cristão e uma mãe que não é cristã. Ou o debate de uma mãe que é cristã e um filho que não é cristão. Não é esse tipo de divergência que ocorreu. Porque hoje em dia existem, acaba acontecendo debates até longos entre pai e mãe. Entre filho e mãe, ou pai e mãe. Só que Jesus ele repreendeu. Jesus ele repreendeu. Porque, tipo, ainda criança, ele tinha 12 anos. E aí, tipo, a mãe dele veio. Não chegou a repreender, assim, tipo, né? Não foi um negócio tão grave, mas a gente já vê que não tinha aquele negócio de só submissão. Jesus já tinha já suas ideologias, então ele falava com autonomia, independente de ser a mãe dele. Então, tipo, ela foi procurar ele, ele tava no templo ministrando. E ela chegou e veio repreender, mas por que você faz isso comigo e tal? Você se perde. Ele pegou e falou assim, ué, você não saberia que eu estaria na casa de meu pai? Então, tipo, ele foi desse jeito. Do mesmo jeito quando ela foi pedir pra ele fazer lá, o vinho acabou e tal. O que ele falou? Que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada da minha hora. Então, tipo, ele tinha a ideologia dele independente, entendeu? Tinha alguma divergência de ideologias, mas porém, é claro, Jesus era mais sábio do que qualquer outro tipo de ser humano. Então ele não ficava em debates como a gente faz no nosso constantemente no nosso dia a dia. Ele sabia debater. Ele sabia a hora de ficar quieto, sabia a hora de debater. É uma coisa que nós estamos aqui para aprender. É isso. E todos nós temos que aprender. Independente de cultura, sexo, enfim. Estamos aqui para aprender a saber debater e a saber se calar. Eu estou nesse caminho e eu estou à disposição de aprender essas coisas, do mesmo jeito que todos nós devemos estar à disposição de aprender essas coisas. Aprender a viver a maneira de evoluir, pouquinho a cada dia. E é isso, galera. O vídeo ficou extenso, eu falei muito. Até eu depois vou querer ver esse vídeo, porque tudo que eu falei aqui foi uma inspiração do que eu tô sentindo agora no momento, das reflexões agora que eu tô tendo no momento. São várias reflexões, até por conta de que eu postei algumas coisas alguns storyzinhos nas plataformas, assim, que a respeito de que realmente estou passando por um momento difícil. E todos nós passamos. Então, a minha nota sobre o que eu estou passando é reflexões. Não tem nada melhor do que reflexões e não distrações. Então, estou refletindo muito. E é isso, galera. Bora nós evoluirmos. Forte abraço. Até o próximo vídeo.